Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, muito boa tarde. Vamos dar início a essa nossa live cultural, mais uma das lives culturais que tenho feito sempre às sextas-feiras. E nessa nossa tarde de hoje, agradabilíssima, nessa sexta-feira em que São Paulo volta a ter céu claro, a temperatura volta a subir, parece que aqueles ares invernais e infernais mais frios parece que cedem. Nós vamos conversar hoje sobre dois escritores, retomando uma ideia que eu tive lá atrás, no início da pandemia, e que a internet não permitiu que eu fizesse. Por quê? Porque eu tentei incluir o professor João Aguirre na nossa conversa e foi impossível, a internet caiu. Então agora nós vamos tentar. Continua infernais aí em Porto Alegre? Aqui não. Aqui realmente houve hoje um calor gostoso, Simone. E daí nós não conseguimos fazer daquela vez e vamos hoje fazer com sucesso, que é a nossa live com o professor João Aguirre. A internet da última vez realmente não nos permitiu a presença do professor Aguirre. E hoje ela não vai aprontar conosco e hoje eu vou ter a presença do professor Aguirre para conversarmos sobre o Machado de Assis e Eça de Queiroz. Joaquim Maria Machado de Assis e José Maria Eça de Queiroz. Professor Aguirre, muito boa tarde. É uma alegria Boa tarde. uma sexta-feira com Vossa Excelência. Vossa Excelência está no sul do Brasil ou você já está na capital do estado de São Paulo? Estou no sul, estou na capital de Santa Catarina, estou na ilha. Santa Catarina. Muito Boa bem. tarde, Simão. Prazer enorme estar aqui com você. Prazer, saudades suas, saudades da gente bater nossos papos e ainda bem que a gente vai conseguir hoje um virtual, vamos conseguir, né? Hoje a conexão tá boa, um prazer e falar sobre Machado e Eça é aumentado. Nós realmente não conseguimos, porque naquele dia o João entrava e a conexão caía. O João entrava e a conexão caía. Ou seja, foi impossível um diálogo. Tanto que eu falei, depois o João falou. Não foram diálogos, foram dois monólogos. É verdade. Mas, João, nesses tempos pandêmicos do limão à limonada, foi o que conseguimos fazer no mês de abril ou maio, e hoje conseguimos, então, um diálogo. Pressupõe que os dois falem e conversem juntos. As nossas lives culturais têm sido, na verdade, bate-papo de amigos. Eu tomo café, tomo água, eu não tomo vinho, porque são 5 da tarde, acho que ainda não é hora de tomar vinho. Tá cedo, né? Mas se o João estiver tomando vinho, fica à vontade, pode prosseguir, porque ele está com a namorada. Você não casou ainda com a Ana ou casou já? E eu não estou sabendo. Ah, vamos casar. Estamos aqui, a gente já fizemos proclamas, mas casamento só virtual agora, né? Tá uma certa angústia fazer um casamento virtual, né? Sem ninguém e tal. Mas já estamos com os proclamas aí, já estamos com data para marcar. Então, pô, com a noiva e em breve esposa, depois do casamento virtual com a Ana, que eu deixo um beijo para ela, na minha live das juristas, quando eu retomar, porque agora eu vou fazer uma pausa, a Ana vai falar da mulher advogada, mas eu vou lançar uma pergunta para você, que nós não combinamos antes, que a gente combina um monte de coisa, mas não tudo, para deixar um certo appeal na live, um certo susto ao convidado, para o convidado falar assim, você não combinou falar isso comigo. Então, a pergunta que eu ia te lançar é o seguinte, João, por que fazer uma live cultural numa sexta-feira sobre Machado e Eça e não uma live jurídica sobre revisão do contrato após a Covid? Me conta, por que uma live cultural e não uma live jurídica? Ah, Simão, eu acho que a gente bate muito nisso, né? Os nossos interesses aí, não é só pelo mundo jurídico, né? A cultura, a obra literária, a música, o cinema. Volta e meia eu estou pedindo algumas opiniões do Simão aqui, ele me dá umas dicas de... Aliás, eu quero uma, você vai me dar uma hoje, porque eu quero uma nova série aí, a Netflix, para assistir. A gente tem um amor pela literatura que é muito parelho, muito semelhante. Ele gosta muito de Machado, de Eça, Dostoiévski, que ele foi um dia na minha casa, eu tive o prazer de brindá-lo com uma obra do Dostoiévski. Vai falando que eu já... E a gente, volta e meia, tem discutido isso, né? Que é, olha lá, o sonho do príncipe, que maravilha. E a gente vai discutindo isso, é o que dá aquele conforto na alma, né? A gente tem as questões profissionais, tem um amor pelo direito, o Simão, eu digo sempre que é
um crânio, um gênio, me inspiro nele. Direito, se tem alguma dúvida, liga para o professor Simão e pede ajuda lá, que ele vai sempre ter uma opinião certeira. Mas a gente vai além disso, né? A gente tem outros interesses e esses interesses culturais são fantásticos. É o que eu falo, é o acalanto da alma, né? É o que dá o aconchego aí, que é importante. Eu fiz a provocação, na verdade, para te dizer o seguinte: há espaço para tudo no coração das pessoas. A gente não precisa ficar só no direito. É isso que eu queria deixar como recado inicial. A gente tem o direito à nossa vida, nós somos professores, a gente advoga, a gente escreve, a gente participa de tribunal arbitral, nós estamos para todo canto, mas também a vida sem um pouco de algum glamour de cinema, um glamour da música, um glamour de livro, um glamour de qualquer outra arte, vamos chamar assim, a coisa fica mais difícil. Eu dei uma entrevista aqui. Deixa eu fazer uma parte aqui, Simão. Agora eu vou contar aquelas coisas que a gente não combinou, né? Para fazer aquelas inconfidências. A gente estava batendo papo aqui e eu, depois da nossa primeira live, eu comecei a reler o Machado de Assis. Então, eu já li o Brás Cubas, o Quincas Bob, e agora estou no Casmurro. Em um mês e pouco, o Simão, para me humilhar assim completamente, quantos livros você leu nesse período, Simão? Conta pra gente. Não, Olha lá. Coisas não combinadas. Eu fiz uma proposta, João, de ler a fase romântica do Machado, que eu nunca tinha lido, que eu já tinha lido e relido mais de uma vez o Dom Casmurro, e lido e relido mais de uma vez o Memórias Póstumas. Até para ser honesto com você, o Dom Casmurro é um livro que eu gosto, João. De vez em quando eu abro um capítulo, eu vou ler 3 capítulos, quaisquer, só para ler o que o Machado escreveu. Então, o Dom Casmurro tem uma relação um pouco doentia. Não, e eu resolvi ler a fase romântica. Eu entrei num sebo aqui em São Paulo, paguei R$ 8,50, comprei 10 obras. E realmente, em 2 semanas, eu li 4 livros. Eu li os 4 primeiros na sequência que ele escreveu. O Ressurreição, A Mão e a Luva, o Helena e a Yaya Garcia. Por isso que ele está... Em 2 semanas. Em 2 semanas, 4 livros. Dá uma olhada. Trabalhei um pouco também fiz petição. Quantos artigos você escreveu na pandemia, Simão? Quantos artigos eu escrevi na pandemia? Ah, João, certamente mais de 10. Certamente. Sabe? Certamente porque já tem muitos publicados e tem outros ainda a publicar e tem outros que eu estou acabando porque ainda eu tenho mais agora 2 semanas, né, até o final de julho para entregar o artigo do Capanema. Nós temos que entregar um outro artigo que eu estou te devendo, que eu preciso entregar agora, no final de julho. A homenagem à professora Tereza, que eu estou esperando a sua. A minha eu já cumpri. Esse eu já dei para o... Vou te entregar. Até o fim de julho está nas suas mãos. Estou terminando 2 agora. Tem um para a professora Daniela e um para você. Mas eu vou te dizer uma coisa, João, sobre produzir na pandemia. A pandemia, como é um momento bastante tenso das nossas vidas, por todas as questões que nós já debatemos, não vale a pena aqui repisá-las negativamente, só resta, me parece, nesse momento, se adaptar e do velho brocardo, do limão à limonada. E o que a gente tem para fazer? Escrever, dar aulas, fazer lives, ler, ver boas séries, porque de resto, se não for por aí, o que nos sobra, né? É muito complicado esse período para pessoas que, enfim, perderam algumas coisas relevantes, tipo a vida cultural, né, João? Porque não tem vida cultural na pandemia, né? Não tem. Você está com saudade da sala São Luís, não tá? Como é que é? Tá com saudade da sala. São Paulo, sim. Desculpa, sala São Paulo. Sala São Paulo. Vou mostrar uma coisa até para você, João. Olha, já que estamos aqui no escritório, olha aqui, ó. Cartão da Gol, 100 voos esse semestre. Sala São Paulo, 100 Sala São Paulo. Municipal, 100 municipal. Municipal 2, 100 municipal. Sala São Paulo 2, Sala São Paulo 3, Sala São Paulo 4, Municipal. Não tem nada. Então, os cartões estão aqui na gaveta e a gente está estudando e lendo. Por isso que eu estou viciado no Machado. Eu fiz uma pausa agora para me desensibilizar, mas não aguentei. Eu pausei o Machado por 3 dias, já comecei o Esaú e Jacó hoje, então a coisa está indo num ritmo acelerado. Mas, João, então, live cultural é também para a gente talvez despertar algum interesse em quem não tenha, dar compreensão de alguns temas. E eu queria começar fazendo uma breve nota, porque o Machado é mais velho que o Essa. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Rio, 1839, e morreu no Rio, 1908. O Machado era um sujeito que veio de origem humilde.
ele estudou escolas públicas, ele nasce no Morro do Livramento, lá no Rio de Janeiro, ele nunca frequentou universidade, ele, na verdade, teve um emprego de funcionário público. Quer dizer, ele vivia de um salário de funcionário público, tá certo? E começa a se notabilizar por crônicas publicadas em jornais da época do século XIX, e simplesmente esse rapaz pobre, nascido no Morro do Rio de Janeiro, sem formação universitária, produz 10 romances, 200 contos, 5 coletâneas de poemas, 600 crônicas e peças de teatro, que eu sequer sabia que o Machado tinha. E nessa coleção que eu estou comprando, que eu postei várias vezes aí no Instagram, que é aquela da Globo, da década de 90, o último tomo é das peças de teatro. Basicamente, os romances, esses 10 romances, se dividem em 2 fases. A primeira fase, que os especialistas em literatura chamam de fase mais próxima ao romantismo, que tem os 4 livros que eu li agora, exatamente, que são A Mão e a Luva, começando pelo primeiro. Ressurreição, Mão e a Luva, Helena e a Garcia. E a segunda fase, que é a mais famosa, que tem a trilogia, que é que o João está se dedicando, que é o Dom Casmurro, o Memórias Póstumas, o Quincas Borba e o Dom Casmurro. O Machado, portanto, se casou com uma senhora chamada Carolina Augusta, que era portuguesa. Ele morou com essa senhora no Catete e depois no Cosme Velho. Eu fui dar uma olhadinha porque chamavam ele de bruxo do Cosme Velho, e realmente parece que ele tinha um hábito, segundo aqui na internet, de queimar papéis velhos, cartas ou coisa que ele não queria, num caldeirão. E aquilo saía uma fumaça. Então se dava a impressão que ele estava fazendo tipo de uma poção, por isso que apelidaram ele de bruxo. Mas também não sei se isso é verdadeiro ou é falso. É a informação que se tem aqui, né? E o Essa é o contrário. O Essa foi um homem que nasceu em Portugal, morreu na França. O Essa, ele nasceu ali na Póvoa do Varzim, perto do Porto, mudou-se para o Porto. Essas datas de nascimento e morte dele são 1845 a 1900, 55 anos. Portanto, ele foi um homem que viveu pouco e produziu muito. O Essa tem um dado interessante, que ele não era filho de pais casados. Isso, aquele nosso amigo querido, o Silvio Neves Batista, lá do Recife, tem uma obra contando essa história, porque a mãe do Essa e o pai do Essa se casaram quando o Essa já tinha 4 anos. E a mãe não o registrou porque quando ele nasceu, eles não eram casados. Então ela não quis ficar com a pecha de mãe solteira. Então ele ficou de pai solteiro. O Essa teve pai no registro e não teve mãe até os 4 anos. O pai era um magistrado, um homem já formado em Coimbra, em Direito, assim como Essa era formado em Coimbra, em Direito. Portanto, uma família... O pai era amigo do Camilo Castelo Branco. O Essa, depois de formado, vai para Lisboa, onde ele se, vamos dizer, desenvolve suas atividades de advocacia e também de jornalismo. E, graças ao seu título de Coimbra, isso o habilita, primeiro, para o emprego público nas relações exteriores de Portugal. Portanto, ele acaba tendo viagens oficiais por força dessa formação jurídica. Ele vai para o Oriente em 1869, 1869 e 1870, que é onde ele produz, por exemplo, a obra A Relíquia, que é uma do Essa que eu gosto bastante, do Raposão. Depois podemos falar um pouquinho sobre ela. Em 1873, ele vai para Cuba, onde ele fica cônsul em Havana. E depois, em 1874, 1878, para a Inglaterra, onde ele escreve as obras A Capital e as Cartas de Inglaterra, tá certo? Depois ele vai, mais no final do século XIX, ser cônsul em Paris, e é onde ele morre na França. Ele se casou e teve 4 filhos. O Machado não teve filhos. Portanto, só uma nota inicial, João. Não tive filhos, não deixei a nenhuma criatura o legado da minha miséria, que é o final do Brás Cubas. Não sei se isso não é um pouco autobiográfico. Exato. Ou ele se autorreferenciando. O Essa teve filhos, o Essa teve netos e tem parentes vivos em Portugal, muitos até hoje. Tá certo? Talvez a coisa mais legal do Machado que eu achei, e eu conversava com o Zeno e com o Toscano esse sábado, é que o Machado, João, ele se apaixonou por um quadro chamado A Dama do Quadro. Ou é A Dama do Livro? Peraí, acho que A Dama do Quadro, eu pus o nome errado. É A Dama do Livro, claro, desculpe, eu pus errado. Vou virar aqui para vocês darem uma olhadinha. É A Dama do Livro. Essa Dama do Livro foi um quadro pelo qual Machado se apaixonou,
de um pintor italiano chamado Roberto Fontana. Esse Fontana nasceu em 1844, morreu em 1907. E esse quadro ele queria muito, mas ele não tinha dinheiro para comprar. Então, você teria uma ideia de como ele era um homem realmente humilde. Era um homem que lutou muito. E os amigos dele, se unem, fazem uma vaquinha e dão o quadro de presente. E em agradecimento a esse presente... Você sabia essa história, João? Você ouviu da outra vez que eu contei? Você falou, você não mostrou o quadro, né? Não mostrei. Ele produz o chamado soneto circular para agradecer esses amigos, o Machado. Então ele tem aqui o nome dos amigos. Olha, mas eis da tela se despega e anda e diz-me: Horácio, Heitor, Cibrão, Miranda, Cepinto, X Xavier e F. Araújo. Mandam-me aqui para viver contigo, ó bela dama. A ordens tais não fujo, que bons amigos são, fica comigo. Esse soneto, então, é um agradecimento do Machado. Olha que coisa linda. Mandam-me aqui para viver contigo, ó bela dama. As ordens tais não fujo, que bons amigos são, fica comigo. Então eles dão de presente esse quadro para o Machado. Porque naquela época houve um boato que o Machado tinha uma amante. Porque ele saía todo dia, num certo período, e sumia. Mas não, ele ia até a galeria onde estava o quadro em exposição e ficava apreciando a dama do livro. Mas não tinha dinheiro para comprar. E daí os amigos dão de presente para ele. Essa é uma história bonitinha sobre o Machado, que, enfim, narra um pouco do seu amor aos livros. Afinal, o quadro chama A Dama do Livro. Em linhas gerais, essa é a comparação dos dois escritores. Vidas bem distintas. O Machado nunca saiu do Rio de Janeiro. Quer dizer, se você lê as obras do Machado, você vê que várias personagens viajam à Europa. É constante a referência. Exato. Passou 2 anos, né, João? Mas ele nunca viajou. O Essa não. O Essa era um homem do mundo. Foi um homem que teve dinheiro e conheceu o Oriente Médio, conheceu Cuba, Inglaterra, morou na França. Então, são 2 homens com vidas bastante próprias e bastante distintas. Eram essas introduções, João, que eu queria dar para a gente começar a conversa. E com você agora para suas notas, observações, considerações, para a gente prosseguir esse bate-papo. Obrigado, Simon. Primeiro, uma nota aí da dedicatória que ele fez. Ele falou F. Araújo, que bons amigos. É o nome de um bom amigo mesmo, né? Um bom amigo, F. Araújo, está aí. É verdade. Outra coisa que eu queria dizer, Simon, 2 curiosidades aqui. Uma que eu estava lendo, há um tempo atrás estava fazendo umas aulas de inglês e comecei a pegar, até te contei, né, que Dostoiévski eu li o Idiota em inglês para dar uma treinada no inglês. E eu peguei o Edgar Allan Poe, também as obras dele, peguei algumas obras dele e dentre elas o Corvo. E daí eu fui procurar na internet uma tradução do Corvo, porque eu estava com uma dificuldade ali e tal, e encontrei uma tradução do Machado de Assis. Uma belíssima tradução do Machado de Assis na internet, do poema The Craven, né? Do Edgar Allan Poe. Você vê que ele ia longe, né? Ele ia longe. Machado. E uma outra questão que eu queria te perguntar, porque também procurando algumas coisas aí, até para... Eu vi que o Machado tinha feito uma crítica bastante grande ao Essa, no Crime do Padre Amaro. Você tem ciência dela? Diz que ele fez uma crítica. Então, eu não tenho ciência de crítica do Machado, mas o que se dizia do Crime do Padre Amaro, isso eu li muito em Portugal, é que a obra teria sido plagiada de uma obra do Zola. Exatamente. Do Zola. Isso. E o Machado foi um dos que fez a crítica. Eu não sabia. O Essa se defende, dizendo que as 2 obras foram escritas no mesmo ano, não daria para ele ter plagiado. E não é escrita, a gente não tinha internet naquela época, né? Então fica difícil, né? Mas o Essa realmente, historicamente, ele é absolvido por isso. Era impossível ele ter produzido a obra junto com o outro, copiando o outro. Quer dizer, não houve tempo hábil para o plágio. Você tem toda a razão. Mas eu não sabia que o Machado tinha aderido a essa linha de criticar o Essa por conta do Crime do Padre Amaro. Eu li na internet que ele fez uma crítica dizendo que era uma cópia do Emílio Zola, que era um plágio. Não era era um plágio pela mesma ideia, porque o roteiro, o enredo, ao final, ele é diferente, mas é um plágio pela mesma ideia.
Mas queria ver, até vou buscar isso. Mas o fato é que são dois autores fenomenais e que eu vejo em alguns momentos, algumas coisas que a gente pode ver de uma linha entre as obras de ambos, né? Então a gente vê muito a crítica dos costumes da época, a crítica à elite, a frivolidade da elite, a ganância da elite, várias vezes uma crítica à igreja, mas eu vejo, não sei se você consegue também, ou se você concorda, não se você consegue, mas se você concorda. Então, por exemplo, quando eu reli aqui o Quincas Borba, que na verdade recebe o nome do Quincas Borba, que é apresentado no Brás Cubas, né, a trilogia aí, que é apresentada no Brás Cubas. Quando eu reli o Quincas Borba, eu vi bem ali uma crítica à corte, né? O que aconteceu com ele, porque o Rubião sai de Barbacena, em Minas Gerais, para ir para o Rio de Janeiro, e lá ele é todo enfeitiçado pela aquele glamour da corte, né? E aquela frivolidade da corte. Ele se apaixona pela Sofia, é enganado pelo marido da Sofia, pelo Palha. O Palha vira sócio dele porque ele tinha recebido toda a herança, a fortuna do Quincas Borba, acaba se aproveitando dele. E para se aproveitar, inclusive não liga que ele tenha se declarado para a esposa, né? E daí as aves de rapina da corte ali acabam tirando tudo dele, e ele fica louco e volta para Barbacena, né? Então tem uma crítica aí, aquela ideia que eu acho que a gente pode trazer para hoje, né? Essa frivolidade que a gente tem hoje, busca pelo capital, pelo dinheiro, sem nenhum valor e etc. E uma ideia de voltar para o interior, para uma vida mais simples, que a gente vê um pouco na Cidade às Serras também, do Essa, né? Que é o livro póstumo dele, né? De 1901, não é isso? Eu acho, João, que assim, há uma semelhança. Eu vou falar de algumas diferenças e ir para semelhanças. Acho que as diferenças básicas são no estilo de escrita. O Machado é um homem de frases mais curtas, aliás, depois na fase realista de capítulos curtinhos. Antes são frases, né? Por exemplo, na Ressurreição, que é o primeiro romance, que ele fala assim, ó, peço desculpas quando ele republica a Ressurreição, já famoso, ó, se errei muito aqui, me dê um desconto, porque eu era jovem quando eu fiz isso daqui. Foi minha primeira obra, então me dê um desconto. Mas ele tenta ter frases curtas, períodos curtos, ou mais à frente, capítulos curtos. O Essa não. O Essa é bastante mais prolixo, ou seja, é difícil ler no Essa, não ler no Essa descrições que às vezes tomam 1, 2, 3 páginas sem qualquer diálogo no meio. Então essa é uma diferença. 2, o Machado tende a ser mais ter mais ação e descrição mais concisa. Ele descreve muito, mas ele descreve com um jogo às vezes de 4 ou 5 palavras. O Essa de 3 ou 4 frases. Também é uma diferença, porque o Machado ele tende a ser mais conciso nas descrições e valorizar um pouco mais os diálogos. Tanto que eu li os 50 contos, aqueles selecionados pelo John, para o inglês, que não sei não sei o quê, e você vê claramente que o Machado dá um ritmo um pouco mais forte na ação, e o Essa é um ritmo um pouco mais introspectivo, quase conversando consigo próprio. Depois, os dois têm realmente uma ironia com a igreja que é impressionante. Aliás, o Essa não perde a chance de criticar a igreja em momento nenhum. Eu nunca me esqueço, quando ele descreve o Padre Salgado, na correspondência de Frederic Mendes, que diz que o Padre Salgado, com assuntos do céu, ele só se preocupa se vai chover ou não. Do resto, ele é um burocrata que trabalha para a igreja. Ele diz do Padre Natário, no crime do Padre Amaro, que o Padre Natário conseguiu 80 votos para o candidato, mandando cartinhas da própria Virgem Maria pedindo voto. Quer dizer, é uma crítica, sem contar a própria estrutura do Amaro. A estrutura, né, do Amaro. É terrível, Amaro, né? Que na hora que o Amaro, sem dar nenhum spoiler, mas todo mundo sabe que ele tem um caso com uma mulher, e não é esse o crime, tem que ler até o final o livro para descobrir o crime. Quem parou aí não sabe o crime, mas ele descreve o Amaro como um touro em fúria quando ele vê a Melinha e parte para cima dela numa coisa animal, né? O Machado, na Missa do Galo, eu tinha lido a Missa do Galo, eu tinha 18 anos, eu nem lembrava mais do conto. E agora eu reli 50 contos, está lá a Missa do Galo. A Missa do Galo não tem nada. É uma história de sedução entre duas pessoas num clima ultra erótico
para o que se permitia na época, Na época. ultra sensual para o que se permitia na época, esperando começar a missa do galo. Então ele usa uma missa que é o símbolo da cristandade, da noite de Natal que nasce Cristo, para descrever uma relação no mínimo libidinosa, no mínimo sensual, no mínimo erótica. E, efetivamente, os dois têm esta forma de tratar a igreja com olhos críticos. Também concordo com você a relação da nobreza, sabe? Porque o que o Essa faz na Cidade e as Serras, basicamente é o seguinte, ó, nobreza barra aristocracia. Vamos usar aristocracia. No Brasil era mais, a crítica do Machado também era nobreza barra aristocracia, e em Portugal, nobreza barra aristocracia. A descrição do Jacinto, João, que você lembrou aí, no Cidade e as Serras, em que o Jacinto era um homem completamente, um dandy, um playboyzão, um perdulário, um sujeito que vivia de aparências, né, João? Naquela casa dele em Paris, na Avenida do Champs-Élysées, que tinha até elevador de comida no século XIX, tinha máquinas para tudo. Eu sempre conto, João, que para mim, da Cidade das Serras, a maior sacanagem do Essa é quando ele vai descrever a biblioteca do Jacinto. Porque o narrador, que é o tal do amigo, primeiro diz assim, a biblioteca tinha, sei lá, 2.000 livros. Depois, numa outra passagem, 5.000 livros. Na última, tipo, 100.000 livros. Quer dizer, é uma hipérbole para dizer que era tanta coisa que não importa quanto, ninguém leria aquilo nunca. E o Jacinto não consegue ler um livro dos 100.000. Não consegue ler. Então, há uma crítica de costumes, há uma crítica a uma aristocracia fútil, vamos chamar assim. Nesse ponto, o Machado também gosta muito de brincar com essa sexualidade. Por exemplo, a personagem que era prostituta desses 4 que eu li, não é a Helena, não é a Garcia, é na Ressurreição, que a Lívia não é a Lívia, que era prostituta e que ele se apaixona, o personagem principal se apaixona e que ela tinha vários homens ao mesmo tempo e fica aquele jogo de sedução entre eles e ele diz, eu não posso me apaixonar porque ela é prostituta, e ela o tempo inteiro dizendo assim, mas eu vou deixar de ser prostituta por você. Claro que há uma crítica também de homens casados que saem com mulheres casadas e toda aquela coisa depois do Basílio, que a gente vai falar um pouquinho mais frente, com a Helena, com a Isa, que ele seduz a própria prima. Então, há sim essas... É a Marcela, né? É a Marcela? A Marcela é no... Mas a Marcela é no Brás Cubas. Não. Eu estou falando da primeira... Não, ele está falando da Ressurreição. Não. Desculpe, João. Eu falei errado. Fiz uma mistura. A prostituta que eu estou falando é o Lucila. Eu confundi com o Jardim Além. Não, é outra história. Mas o Machado, sempre com essa crítica de homens casados que têm relações extraconjugais, e eu confundi porque na Ressurreição, uma personagem casada fica dando em cima da Lívia, que é a viúva, que é irmã de uma das personagens. E ele é casado e ele fica investindo contra uma mulher viúva para tentar ter alguma relação sexual. Não, eu misturei com Lucila por 2 minutos, que é a cortesã. Esqueçam isso. Mas para dizer o que para vocês? Que essa crítica de costumes e, no fundo, um pouco dessa hipocrisia aristocrática barra da corte, realmente os dois têm como fio condutor, João. O Brás Cubas, aquela história de que ele era um filho bem abonado e para ele não estava muito interessado em outras questões, né? Ele queria aproveitar, nunca se preocupou em trabalhar muito. No final ele até fala isso, também não vou dar o spoiler, mas ele fala isso. Daí ele teve... Ô, João, não podemos dar spoiler no Brás Cubas. Não dá, né? Há 120 anos, pô, quem não leu... brincadeira, né? Não podemos. No final do livro ele fala, né? Ele fala que ele não se condoeu com a morte da Marcela, que o Walter lembrou, que era a prostituta, que foi a primeira paixão dele, que ele gastou lá 5, 10, 15 contos de réis, teve que ir para Portugal, porque o pai mandou, não se condoeu com a Eugênia. O jeito que ele trata a Eugênia, que era uma coxa, né? Como eu poderia sair com uma coxa, né? É um negócio horroroso. E ele cruel. E ele vê a Eugênia no final da vida, ela morre num cortiço, e ele nada. Mesmo com a Virgília, né? Ele teve o caso com ela, foi a grande paixão, mas aquele negócio que ele passou a vida assim, né? Preocupado ali muito com a aparência, queria ser deputado, depois queria ser ministro. Aí a última chance era o emplastro Brás Cubas, porque daí ele seria conhecido por todos. Então tem
essa crítica. Não, pareceu, no último capítulo, quando ele lamenta que o emplasto não foi feito, É. eu teria salvo a humanidade. Quer dizer, basicamente, a solução de todos os males. Vocês perderam, não fui eu que perdi. Exatamente. Vocês que perderam. É isso mesmo, é isso mesmo. E então tem essa crítica no Quincas Borba tem também. E o Essa de Queiroz também faz bastante, né? O Padre Amaro é uma crítica severa à igreja, à sociedade. A gente vê também. Oi? Não, e se você ler os Maias, só para fazer uma Maias. nota, antes de tudo, que eu não posso esquecer, João, que eu queria que a gente falasse já, para não esquecer isso mais para frente, senão acaba a live e a gente fica batendo papo, tem que fazer outra live para falar. Os portugueses leem essa como, evidentemente, o autor nacional. Camões, essa e Pessoa, além de Camilo Castelo Branco, Júlio Diniz, eles leem muitos, mas Gil Vicente, mas Camões, essa e Pessoa são os três grandes autores portugueses. E é curioso porque os portugueses leem os maias que são ou 2 volumes desse tamanho ou um volume desse tamanho que não cabe nem na câmera de tão grande. A coleção do meu pai são 2 volumes, que você viu lá em casa. São 2 volumes. A tendência é serem 2. Uma edição brasileira que eu comprei, que eu ganhei por herança há muitos anos, era um volume único. Mas os Maias, então, é aquela obra de base do Essa, né? É a obra, vamos dizer assim, que é o óbvio. Quem não leu os Maias, não leu essa. Vamos pôr nesse filme. Chegar para o português e falar assim, eu adoro essa de Queiroz. Você leu os Maias? Não, então você não leu essa para um português, né? Mas eu queria deixar nesse momento uma nota, antes da gente prosseguir, que eu queria que a gente falasse um pouquinho das mulheres do Machado e das mulheres do Essa, mas eu queria te fazer uma pergunta. Se você fosse indicar para alguém que não tem contato com a literatura do século XIX, nem com Essa, nem com Machado, o primeiro livro para ler, aquele que você fala, poxa, professor Simão, professor Aguirre, depois de tanto tempo me interessei por ler Machado e ler Essa. Você tem algum livro de um dos dois que você indicaria como primeiro? Porque eu não indico os Maias. Todos os portugueses, João, quando eu faço a pergunta, todos dizem tem que ler os Maias. Eu falo, não, é que vocês são portugueses, nós somos brasileiros. Começar pelos Maias, aquele talude, foi no outono do ano de 1875, que os Maias 3 gerações, né? Para a Rua das Janelas Verdes, na casa chamada do Ramalhete. Ninguém topa, ninguém encara essa. Então, você teria uma indicação de primeira obra a ser lida de um e de outro, para aqueles que querem se entusiasmar com a leitura do Essa e do Machado? Simão, eu preciso fazer o que você fez. Eu não li a fase dita romântica, né? Porque existe uma discussão se era uma fase romântica do Machado mesmo, porque dizem que ele está acima das escolas, né? Eu não sei se você sentiu uma diferença tão grande. Então, eu não li a fase romântica. Eu gosto muito da fase que é tida como realista dele. E é o Machado no ápice. Que é o Machado no ápice. Que é o Machado no ápice. Indicaria começar pelo Brás Cubas. Eu gosto muito da leitura do Brás Cubas, aquela ironia dele, tratando com o leitor, tratando com as pessoas. Eu gosto muito dele mesmo. No Essa de Queiroz, eu gosto do Primo Basílio. Eu gosto do Primo Basílio, bastante. Tá? Então, indicaria começar pelo Primo Basílio. E eu adoro os Maias, mas é que os Maias é aquele negócio, né? São 2 volumes, a pessoa é capaz de não gostar do Essa porque era muita coisa. Nos tempos de hoje, ainda que as pessoas gostam de ler menos, né? Eu então, indicaria o Primo Basílio. O meu Código Civil comentado, Tartucci, Mário, Anderson e Marquinho, os Maias é maior que o Código Civil comentado. É verdade. Pagar para pegar os Maias. Seguimos no seguinte. O primeiro Essa, na minha opinião, tem que ser o Primo Basílio. E explico por quê. O Primo Basílio é uma história, basicamente, de uma mulher que trai o marido com o primo, a empregada descobre, a empregada a chantageia. E todo aquele sufoco, aquele desespero de ser denunciada, eu acho que vale a obra. É uma obra que tem, talvez, um Essa que não se perde tanto, não porque o Essa se perca, mas que não opta por se perder tanto em descrições. É uma obra mais, talvez, como eu diria, direta, no estilo Essa, hein, por favor. Não é direta no estilo Essa. É mais straight to the point e é uma obra que encanta pela descrição. E para quem gosta de Lisboa, então, é o máximo. Coincide. Se alguém falar assim, mas eu já li o Primo Basílio, qual seria a sua segunda? O seu segundo Essa seria o Padre Amaro. Também é uma obra que mexe muito claramente com coisas óbvias, porque a Cidade das Serras é uma obra que tem uma compreensão quase que espiritual, uma dimensão espiritual
do Essa, como a Ilustre Casa, eu não sei dizer qual que eu gosto mais agora, porque eu já não consigo mais me definir. Eu estou no armário, não saí do armário. Eu não consigo falar qual que eu gosto mais, mas eu leria, então, o Basílio, primeiro. E para quem já leu, eu leria O Crime do Padre Amaro. Agora, do Machado, João, eu tenho uma dúvida seríssima. Porque quando eu li Agatha Christie, e obviamente que eu não li tudo dela, mas eu li muito dela. Mas eu li muito dela. É mesmo? E caiu na minha mão o Assassinato de Roger Ackroyd. The Murder of Roger Ackroyd. E eu, como sempre, aliás, quando eu li naquele tempo não tinha internet, não tinha resenha, eu li o livro. E eu falei assim, esse é o melhor livro de mistério que eu já li na minha vida. E nunca mais mudei de opinião depois de tudo que eu li. Eu estava aqui no metrô, em 92, ano que eu entrei na faculdade. Eu quase caí na vala do metrô com o livro de desespero de acabar o livro. Então, ler o Machado na fase realista como começo, para discutir a sua sugestão, eu talvez falasse para ler o Dom Casmurro, João, porque o Memórias Póstumas é um livro que é árduo. Ele é um livro reflexivo. No fundo, é um defunto cadáver, é um autor defunto ou um defunto autor. E ele dedica aos vermes. E ele vai fazendo todas as ilações que são filosóficas. Eu não sei se um cara menos avisado não poderia se assustar um pouco com Memórias Póstumas. Talvez eu indicasse o Dom Casmurro, mas que também eu acho que depois são as cerejas do bolo. Será que depois que alguém lê o Dom Casmurro e o Memórias Póstumas vai querer ler é que ler o resto? É verdade. Então, assim, eu vou dar uma recomendação agora que eu li essa fase e vou te responder se é romântica ou não é romântica. A primeira fase do Machado é um escritor genial em formação. A segunda fase do Machado é um escritor genial sendo genial. Então, são dois momentos distintos. Na primeira fase do Machado, João, o que eu percebo é que ele tem frases curtas de 5 ou 6 palavras que você ouve e fala assim, porra, que gênio. Mas os enredos são mais simples. Os enredos são menos, como é que eu diria, João? Complexos. Sabe? Então, eu vou dar um exemplo para você, porque talvez eu recomendasse começar pela Ressurreição. Talvez. A Ressurreição é um homem que se apaixona perdidamente por uma mulher que é viúva, essa que eu contava agora há pouco, que por o seu lado tem um homem casado que dá em cima dela, e essa mulher viúva também gosta desse homem solteiro. Então, a partir daí não há nenhum problema. É que eu não recomendaria a Relíquia do Essa, porque eu acho que a Relíquia tem toda aquela parte na Terra Santa que metade desiste. Se fosse só a história do Raposão enganando a Titi, que aliás a Titi morava no Campo de Santana, que hoje chama Campo dos Voluntários da Pátria, onde foi a primeira faculdade de Direito de Lisboa, mas é que tem toda aquela parte da Terra Santa, por isso que eu não recomendaria, para quem não é iniciado no Essa. Mas só para falar do Machado. Então é um homem apaixonado por uma mulher, sem nenhum impedimento, os dois podem se casar, só que ele vive fantasias. Que ela não gosta dele, que ela tem outro, que ela é apaixonada por outro. Agora, para nisso. Isso é o Dom Casmurro. Isso é o Dom Casmurro. O exatamente. É casado com a Capitu e acha que ela trai. Só que olha a diferença de um escritor no primeiro romance e um escritor no que eu chamaria de último, não último de sequencial, mas último como definitivo. Quem narra a Relíquia é um terceiro. E o narrador sabe que não havia nada, que era pura loucura do Dr. Félix, achando que a Lívia gostava de outro. Então ele entrega toda a possível dúvida, como dizendo assim, ó, o Félix é um homem que está perturbado. Já no Dom Casmurro, como é o próprio Bentinho que narra, e olha que coisa incrível, o Dom Casmurro começa para atar as duas pontas da vida, né? A casa do Engenho Novo e a casa de Mata-Cavalos. E exato. Entre a Ressurreição e o Dom Casmurro, eu vejo isso. Um Machado atando as duas pontas da sua escrita. Porque o primeiro romance é de um homem que se apaixona e tem dúvidas sobre a seriedade da mulher. Só que como o narrador é terceira pessoa, ele te entrega. Esse cara é goiaba. Problema da cabeça dele. E já no Dom Casmurro, como o narrador é o próprio Bentinho, ele cria aquela dúvida genial que perturba a todos, que é saber se a Capitu traiu ou não o Bentinho. Então, João, talvez... Olha o que eu vou te dizer. Eu indicaria para começar o Machado a Ressurreição. E ia direto para o Dom Casmurro. Sabe por quê? Porque daí eu acho que a pessoa, além desses dois, ela fecha a genialidade machadiana. Depois ela pode ler o resto. Até talvez eu sugerisse também passar pelos contos, tudo curtinho, 3, 4 páginas, para sentir um pouquinho do Machado. Mas assim, João, é difícil sugerir uma primeira obra
de um autor da magnitude deles, né? Difícil, difícil. Eu vou fazer o inverso. Como eu estou lendo o Dom Casmurro agora, relendo, eu vou terminando, vou ler a Ressurreição. Vou E fazer depois essa análise. me dá sua impressão das duas pontas da vida, tá? Te dou. O que você acha agora, sua opinião? A Capitu traiu ou não traiu o Olha, Bentinho? eu até abri aqui uma pequena nota que eu fiz no meu site, professor Simão, no Simão Indica, fazendo uma comparação da ressurreição com o Dom Casmurro. E até uma das coisas curiosas, aliás, também vale a pena alguém... Eu agora tenho feito assim com o Machado, João, o glossário do século XIX, termos que eu não conheço, principalmente os adjetivos, que são fabulosos. Tenho procurado vários. É uma delícia. Você faz um glossário estúrdio, tíbio, pusilânime, olha, até merencório, que naquela canção do Ari Barroso, a merencória, a luz da lua, eu não sabia o que era, e é melancólica. Mas, enfim, eu fui lendo e eu tenho a convicção que ele usa a ópera do Otelo, a ópera. Vamos lá. A história do Otelo, que virou uma ópera de Verdi, da fase já Verdi mais velho, e é uma história de traição, que não houve traição nenhuma, que simplesmente alguém queria a mulher do outro e foi pôr na cabeça do outro. Olha, ela te trai. Que a cena é com o lenço, que é o fassoleto, que é a prova da traição. Então, eu, João, lendo o Dom Casmurro, sempre tive uma opinião que não traiu. Mas eu acho que quando eu leio Ressurreição, eu tenho certeza que não traiu. Porque, no fundo, o Bentinho é o Félix repensado pelo Machado. Então... Mas ele joga a dúvida o tempo inteiro no livro, né? Então ele volta e meio Bentinho fala, não, porque eu sempre fui muito fantasioso, eu sempre criei. No começo ele fala isso, sempre fui muito fantasioso, eu crio fantasias, você já viu eu falando disso, já viu eu falando daquilo. Então ele sempre vai jogando essa dúvida. É genial mesmo, né? É genial. Mas você, quando leu, eu li para a primeira vez, tinha 18 anos para o vestibular, 17, você achou que tinha traído ou que não tinha traído? Na leitura juvenil que você fez do Machado, não na leitura senil, que é a nossa atual. Na leitura juvenil, que eu também fiz com 17 anos, eu acabei acreditando nele, né? Não, ela traiu, porque eu acabei acreditando nele. Isso. A gente é convencido quando é criança. Exato, exato. Porque ele é muito convincente. Ô, João, como é que você vai acreditar num cara que tenta matar o próprio filho que a traição não ocorreu? Se ele tivesse alguma dúvida, ele não teria tentado matar, só que ao mesmo tempo ele tira a xícara de café com veneno e não deixa o Ezequiel tomar. Então, quer dizer, pô, mas se ele tinha tanta certeza, por que não mata logo o filho? Então, o título Dom Casmurro, tá dizendo a Kátia, porque ele diz, né, o que é ser casmurro, tá certo? E ele diz até mas que ele no bom. Mas ele é contraditório quando ele explica o casmurro, né? Porque ele fala o que é casmurro, só que ele não admite que ele seja casmurro. E diz assim, não é o casmurro que está no dicionário. Ele fala. Exato, não é o casmurro que está no dicionário, que não é aquele, é esse. Então, exato, para deixar aquela ambiguidade mesmo, né? É de uma ambiguidade. E, aliás, João, eu tenho dito isso, depois que eu li realmente o Ressurreição, eu acho que o Machado uniu as duas pontas da vida mesmo. Eu acho que ele começa no Dom Casmurro fechando o que ele começa. Ele termina no Dom Casmurro o que ele começou no Ressurreição. Para mim isso ficou claro. Acho que a hora que você lê os dois sequencialmente, não importa a ordem, você vai falar assim, Simão, para mim tá claro que a Capitu não traiu. Mas você veja um detalhe, né? A Luísa, do primo Basílio, que é aquela mulher que tem um casamento xoxo, o Jorge é um engenheiro, o Jorge não dá mínima para ela, mas não é porque não dá mínima, porque não gosta, é porque também era um casamento sem grandes ambições. Não era assim que ele batia, maltratava, mas não tinha o fogo da paixão, né? E o Machado brinca muito com isso em várias passagens, né? Agora no Yaya Garcia, ele fala uma frase que é assim, ó, a maioria dos casamentos começa com paixão e termina com serenidade. No meu, a madrasta da Yaya já começou com serenidade porque é menos arriscado. É melhor começar já com serenidade porque é menos arriscado. É menos arriscado. Nossa, já está pela luz. Mas, de qualquer maneira, a Luísa, né, João? Ela é uma mulher tecnicamente besta, xoxo. O Jorge vai para o Alentejo, engenheiro, trabalhar.
e chega aquele primo que era um bom vivant, que não saía de Paris, das altas rodas, né? E cheio de sedução. Você imagina, um homem que vivia a vida, outro era engenheiro de sei lá, mineral, que cuidava de pedra. O outro era um bom vivant que vivia na alta roda intelectual de Paris, né? E com mulheres e com bebida. E a Luísa se apaixona por ele de uma maneira que, assim, evidentemente, o Essa vai mostrar na crítica que ele faz essa paixão que, no fundo, a Luísa era a heroína da história, porque tá casada com o Jorge era uma situação de penúria afetiva, né? De penúria, então, exatamente. Também é uma crítica ao próprio casamento no século XIX, mas eu sempre digo isso quando eu falo sobre as duas obras, a grande diferença entre o Machado no Dom Casmurro com o Capitu e o Essa com a Luísa é que o Essa narra em terceira pessoa e todo mundo sabe que ela traiu, e ele faz o enfoque de uma mulher que trai e padece do medo da traição. Já no Dom Casmurro, a Capitu, apesar de dizer ele, o Bentinho, que ela tem olhos de ressaca, que ela é oblíqua e dissimulada, e apesar de ser oblíqua. Não, eu acho o oblíqua um adjetivo sensualíssimo. Uhum. Ela é oblíqua. Nossa, isso aí é uma coisa que assim... E os olhos de ressaca, né? Que é aquela brincadeira com o mar. Quando o mar tá de ressaca, que ele leva embora as pessoas. Tudo traga, né? Tudo traga. Tem a cena na praia, né? Para dizer o quê? Que o Machado, ele faz uma brincadeira com o seu leitor, que é a brincadeira da vida ser uma ópera, cuja música é de Satanás e o libreto é de Deus. Então ele o tempo inteiro brinca com essa ideia do pecado. E o Essa não. Ele entrega a Luísa uma pecadora. No modelo cristão, ela é uma pecadora. Mas ele o tempo inteiro também justifica pela vida xoxa que ela tinha com o marido. Então, as duas obras, também acho que, João, você terminando de ler o Ressurreição, e eu vou fazer isso também. Eu vou para o Primo Basílio de novo, para tentar juntar a Lívia do Ressurreição, a Capitu do Dom Casmurro e a Luísa do Primo Basílio. Acho que vai ser uma leitura, no mínimo, interessante. Vai ser. Eu vou fazer isso também. Voltar para o Primo Basílio, que faz tempo. Mas eu vou ler a Ressurreição antes. Vou fazer esse caminho que você está falando. Acho que vale a pena. O que eu acho interessantíssimo neles é que eles são atemporais, né? O que eles falam lá, a gente vê para hoje, essa que é a grande obra do gênio, né? Ela é atemporal, não é aquilo que ficou. É aquilo que a gente pode usar hoje no nosso dia a dia, apesar dos costumes serem absolutamente diferentes, etc. Mas a gente vê as mesmas coisas acontecendo com outras roupas, né? Com outras roupagens, mas as mesmas discussões. O Rodrigo, eu não consegui dar pausa. Eu hoje retomei com o Esaú e Jacó. Infelizmente, não foi possível me afastar do Machado. Eu tive uma síndrome de abstinência na ausência de... Começou a tremer. 2 horas sem o Machado, eu retomei o Machado. Vai fazer o quê? Sujeito, como chama? Sujeito que é obsessivo por alguma coisa é assim. Mas eu também estou lendo um livro indicado pelo Marco, nosso amigo aqui da Procuradoria, que é o Incêndio em Troia, da Marion Zimmer Bradley, e também estou lendo um sobre o Akhenaton e Nefertiti. Então eu estou fazendo umas leituras paralelas. Mas, João, de qualquer maneira, o que eu ia dizer é que as duas obras, o Essa e o Machado, elas são atemporais e ganham uma dimensão distinta a depender da época da sua vida, da idade que você lê. É verdade. Do momento espiritual. Elas conseguem se reinventar o tempo todo, graças a um estilo que, no meu sentir, mexe com arquétipo de Jung. São personagens que são arquetípicas, que todo mundo conhece alguém assim ou assado. É claro que, às vezes, você imagina que eu conheço alguém como o Quincas Borba. Você pode não conhecer na sua inteireza, mas como o Machado cria personagens do dia a dia, eu acho impressionante que você vai lendo e vai identificando literalmente pessoas que você conhece, pelo menos em alguma das suas dimensões. Não te parece isso também, João? Parece, é perfeito. Esse é o ponto, né? Essa que é a genialidade, né? Você conhece alguém que tem aquela semelhança, você conhece uma história parecida e etc. E você vai aplicando. E te faz pensar muito. E é muito interessante isso. A gente acabou de falar, né? Quando eu li o Dom Casmurro lá atrás,
eu tinha uma certeza, eu acho que é aquela certeza da adolescência ou da juventude, do jovem adulto, né, que acabou de fazer os seus 17, 18 anos ali, a gente é cheio de certezas, né? E nessa fase da vida a gente já não tem mais tantas certezas, né? Ô, João, o Mônaco, abraço, Gustavo, falou uma frase que é verdade, a frase do Heráclito sobre o rio, né? O que é o mesmo, muda o leitor. E muda o leitor e permite uma nova leitura. É porque em obras muito óbvias, nem mudando o leitor, a leitura muda. É por isso que o Machado é como viagem. Você pode viajar para... vamos fazer uma viagem mais plausível. Para Recife aos 18 e para Recife aos 40 e ver a mesma Recife com seus olhos próprios, né? É verdade. Então, a Sabrina está aí também, grande amiga, Sabrina franciscana. Agora, eu não te fiz a pergunta, então, que vai ser a pergunta derradeira. Eu te falei por onde começar a ler os grandes autores. E se você tivesse que escolher, para mim vai ser difícil a resposta, eu não sei dar, mas quem sabe eu consigo dar. Qual de cada um deles a obra que você realmente diria é aquela de cabeceira, entendeu? É aquela... só deixa eu fazer uma notinha. Kátia, o problema de tempos pessimistas é que ler algumas obras ou do Esso ou do Machado você pode sair mais pessimista ainda, tá certo? O Padre Amaro, por exemplo, é um pessimismo com a humanidade. É uma coisa que você fala assim, a humanidade deu errado. E a cena final dele no Chiado, que eu não vou dar detalhes, nem vou falar qual é que é o crime, se você ler só a última página do Padre Amaro, depois de ter lido as 3 anteriores que contam o crime dele, você vai descobrir que é um pessimismo com a humanidade. E eu nem preciso dizer o que diz o Brás Cubas, né? Nesse jogo de sobra e de míngua, eu não fui califa, eu não fui ministro, eu não padeci com a semidemência de Quincas Borba, eu não padeci com a morte de Dona Plácida. Então, realmente, há um lado bem depressivo. As críticas do Machado ao casamento, as relações rasas. Então, assim, nem tudo ali dá para dar risada, nem tudo ali dá para a gente olhar só como crítica, tá? Mas, João, se fôssemos fazer as prediletas, um de cada autor que você diria... Um de cada autor, difícil, hein? Só uma, tem mais 3 minutos para cada um para a gente acabar essa conversa. Quer que eu comece para você pensar, João? Comece. Tá, então eu diria assim, até porque nós vivemos uma pandemia e tempos complicados em que a gente perdeu um senso de abundância para viver num senso de sobrevivência, de um mínimo, eu acho que minha obra predileta passou a ser A Cidade e as Serras. Eu diria antes que era A Ilustre Casa, de Ramírez. Sempre foi, desde que eu me conheço por gente. Mas como A Cidade e as Serras tem muito a ver com o que nós estamos vivendo, uma sensação de uma opulência perdida e de coisas desnecessárias que nós cultuávamos como necessárias, tanto que quando ele vai para as Serras, ele abandona a biblioteca inteira e vai ler um livro, mas ele lê o livro. Ele tinha uma biblioteca inteira que ele nunca tinha lido. E ele vai para a Odisseia e lê. Eu acho que para esse momento, se alguém quer reler, releia ou leia A Cidade e as Serras, que eu acho que dá uma dimensão muito humana, assim como A Peste do Caminho. E do Machado, João, eu não tenho jeito. Eu, quanto mais leio, eu volto no Dom Casmurro. Eu amo aquela obra. É que é duro falar isso, porque eu amo Memórias Póstumas também. Eu já li algumas vezes as duas. Mas assim, João, eu acho que o Dom Casmurro é uma obra... Eu não sei se porque ela tem 130 parágrafos, capítulos curtinhos, capítulos com 3 linhas. Eu acho aquilo de uma genialidade. Eu acho que o homem escreveu tão bem que eu não consigo deixar de dizer que o Dom Casmurro é minha predileta. E olha, li 4 livros da obra Fase Romântica, 2, e o Quincas Borba, eu li trechos, mas eu nunca li inteiro. Eu não vou nem dizer que eu li. Eu passei os olhos, mas assim, não li ainda. Mas, João, eu ainda sou fã do Dom Casmurro. Agora você, essa da paixão Não, e uma da paixão. Machado ficou fácil, porque eu concordo com você. Estou relendo Dom Casmurro, é a que eu mais li, eu estou relendo agora de novo. Fazendo a trilogia é fantástico, seguindo ali Machado, Quincas e o Dom Casmurro, mas Dom Casmurro, para mim, é a predileta. Ela é realmente fantástica. Memórias Póstumas é muito boa também, eu gosto muito, mas acho que o Dom Casmurro está acima. Os Maias, para mim, que a obra eu li num momento lá atrás que me impactou muito, daí eu li de novo. Eu gosto muito dos Maias. Eu vou reler A Cidade e as Serras, que faz bastante tempo já, para ver se eu concordo com você agora
Porque os maias é aquele calhamaço, né? Aquele negócio difícil, longo e etc. Mas tem umas questões que eu gosto muito. Aquele momento em que o Carlos descobre lá da Maria Eduarda, aquilo ali, para mim, é muito impactante. Mas vou reler a Cidade das Serras. Há um drama existencial, num certo momento dos maias, que você entra em pânico. Em pânico, em pânico. A opção que o Carlos faria. Exatamente. Tem pânico, só de imaginar qual será a opção dele. Os maias, eu vou ler para você então, já que é a sua obra predileta, 2 ou 3 pedacinhos que eu deixei aqui. Eu tomo nota em bloco de notas de tudo que eu vou ler. Ah, é? Tudo. Eu tenho um bloco de notas, depois uma hora eu te mostro, João, com todos os livros que eu li, com notas sobre os livros. Todos. Nos últimos anos, quando surgiu o iPhone, bloco de notas, não tudo que eu li na minha vida. Que legal isso. E ele diz assim, João, sobre o Carlos. E ali ficou envolvido, pouco a pouco, naquele melancólico crepúsculo de dezembro. Esqueço que dezembro é inverno no hemisfério norte. Com os olhos no lume, que é o fogo, escutando o sudoeste, que é o vento, contra as vidraças, pensando em todas as coisas terríveis que assim invadiam, num tropel patético, a sua paz de velho. Esse trecho, para mim, ele é sinestésico. Você consegue ter calor e barulho dando a dimensão do drama da personagem. É verdade. Olha essa frase do Carlos para o Damaso. Tudo na terra, meu Damaso, é aparência e engano. Quer dizer, é de uma perfeição, de uma genialidade que, para mim, deixa os maias naquele lugar do coração que a gente do coração guarda. Mesmo. Lugar do coração. Tenho aqui, João, uma frase também do Carlos. Sou um ressequido. Aliás, o Essa gosta muito da ideia do banho tépido de sensações da Luísa. Sou um ressequido em termos sentimentais. Sou um impotente de sentimento, como Satanás. Segundo os padres da igreja, a grande tortura de Satanás é que não pode amar. Então, esse é um trechinho dos maias que eu deixei aqui em sua homenagem para a gente concluir a nossa live dizendo, meus amigos, vale a pena ler. E o Essa tem razão, João, naquelas cartas de Inglaterra, quando ele diz assim, eu não exijo que um país produza livros, nem que um país produza obra de artes. Eu só acho que já seria suficiente se o país lesse o que já está escrito e conhecesse as obras de arte que já foram produzidas. Então, eu termino com uma nota que para mim é trágica, que o brasileiro é um dos povos que menos lê no mundo. O nosso índice de leitura é um índice pífio. E assim, gente, não dá para comparar o índice de leitura brasileiro com o europeu, porque não dá para comparar o PIB brasileiro com o europeu, mas dá para comparar com outros países também ditos de terceiro mundo. Nós lemos pouco, e quando se abre a lista dos mais vendidos, João, a gente descobre que a gente lê pouco e lê mal. E lê mal, lê muito mal. As listas dos mais vendidos são sempre livros de autoajuda, que são coisas assim lamentáveis. Então, meus amigos, fica a minha... Vou passar a palavra para o João. Fica a minha dica. Leiam mais. Vale a pena ler. E a literatura nos permite viajar estando sentado na sua poltrona. É isso, João? É isso. Eu vou aproveitar aqui rapidinho, leiam mais e ouçam José Fernando Simão. Sempre. Ouçam José Fernando Simão. Esse é o meu conselho. Obrigado, meu amigo. Foi ótimo. Grande abraço. Diga para a Ana que aquela nossa promessa de comer um bom camarão nas terras de Florianópolis, isso não está esquecido, está apenas adiado. Adiado. E você tem aí um período com ela e com a família muito agradável. Um grande beijo a todos, João. E logo, logo, se Deus quiser, nos vemos para um abraço físico, sem distanciamento social, sem máscara e sem pandemia, tá certo? Se Deus quiser. Obrigado, Simon. Obrigado. Abraço, gente. Boa sexta-feira. Obrigado aos que nos assistiram. Bom fim de semana. Ana, o camarão, eu tenho várias ideias. A gente fala pessoalmente. Vem. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.